pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Olá, seja bem-vindo ao melhor cursinho preparatório do Brasil. Eu sou o professor Gleison Versosa, agradecendo a toda a equipe envolvida no projeto do SCAC, principalmente ao Cabo Tel. Hoje nós vamos trabalhar conceitos importantíssimos da língua portuguesa. Hoje você vai entender direitinho como funciona um texto, o que é um texto, quais são os fatores de textualidade e, além disso, nós também vamos falar de coesão e coerência. Esses são elementos que sempre vão cair nas provas seja do Enem, concurso, etc., qualquer coisa que você vai fazer, porque isso é importantíssimo para que você seja capaz de interpretar um texto, ok? Seja de maneira direta, seja de maneira indireta, você necessita saber fatores de textualidade, coesão e coerência. Então vamos lá. Primeiramente, galera, o que é um texto? A gente sempre fala sobre texto, interpretar texto, fale sobre o texto, a prova. O que é um texto? A própria palavra da concepção texto, ela é relacionada a uma textura, ou seja, uma produção de tecido, tá? Então, o texto, ele remete à ideia de você ter um monte de linhas entrecruzadas e essas linhas vão se cruzando de tal forma que elas vão formar uma parte. É como se fosse um monte de linhas do tecido que você conecta para fazer uma blusa, por exemplo. Você pega lá linhas e linhas e linhas, vai formando uma tela até que isso forma uma parte inteira. Isso é um texto. A palavra texto remete a isso. Então, logo de cara, a gente já percebe que para que exista um texto, é necessário que existam vários outros fatores. Não basta existir apenas uma linha, tá? Uma andorinha só não faz verão e uma linha só não faz um texto. O texto, galera, por mais que a gente sempre esteja habituado e sempre exposto a textos, e a gente acha que texto é uma coisa simples, não é. Você ter texto, você interpretar o texto é muito mais complicado do que parece. A gente acaba fazendo isso de maneira instintiva, mas todas as vezes que você é capaz de interpretar alguma coisa, isso significa que você teve que mobilizar na sua mente diversos outros mecanismos, os quais você necessitou para que você conseguisse chegar no fim até uma interpretação de texto, tá? Então, o que a gente pode dizer? Ó? Vamos pegar primeiro uma noção de texto, tá? Lá está dizendo o seguinte, ó, enquanto você lê essas palavras, está tomando parte numa das maravilhas do mundo natural. Você e eu pertencemos a uma espécie dotada de uma admirável capacidade e de formar ideias nos cérebros dos demais com esquisita precisão. Então observe que o texto, olha o que esse cara ali está dizendo. Você tem uma ideia, você tem uma palavra, tá? E essa palavra, a partir do momento que você profere essa palavra, ou qualquer palavra que seja, essa palavra, dentro da ideia do texto, ela vai conseguir ser capaz de penetrar na sua mente, e ao penetrar na sua mente, ela vai formar, vamos dizer assim, um ambiente psicológico e um ambiente mental abstrato a partir das palavras. Então, ou seja, quando a gente está falando de texto, quando a gente está falando de palavra, de certa forma a gente está falando de alguma coisa que é intermediária a partir de uma pessoa até chegar em outra pessoa. Então, quando você pensa assim, você já pode perceber que o texto ele vai funcionar como uma espécie de intermediário. Quando você sai do elemento A, da pessoa A, ela se utiliza da palavra, da montagem de um texto. Tá? Eu estou falando palavra, mas pode ser que seja um desenho, pode que seja uma pintura, que a gente também considera um texto. Então essa pessoa vai partir do elemento A para chegar no elemento B. E qual que vai ser o intermediário disso? Vai ser a palavra. Então você vai pegar a palavra a partir daqui para você conseguir atingir a mente da outra pessoa, para que a outra pessoa tenha dentro da sua mente a capacidade expansiva dentro daquilo que você disse, tá? Então, note que já está começando a aparecer um conceito de abrangência do texto, tá? Então, eu não me refiro com isso à telepatia, ao controle mental ou às demais obsessões das ciências ocultas. Aliás, até para os crentes mais convictos, este instrumento de comunicação são pífios em comparação com a capacidade que todos possuímos. Essa capacidade é a linguagem. Então, observe que aqui o sujeito está dizendo que a linguagem, as palavras, a língua, elas são capazes de evocar dentro da mentalidade das pessoas, quase que de maneira mágica e telepática,
a alusão a algumas imagens. Se eu venho aqui e falo para você, por exemplo, sei lá, a palavra dia, tá? Se eu venho aqui e falo para você a palavra dia, por exemplo, isso é capaz de evocar dentro da sua mente todas as concepções, todas as experiências que você alguma vez na vida já teve da palavra dia. Então, se eu falo dia, você automaticamente vai acabar associando a sol, associando a, de repente, calor, dependendo do lugar que você mora, etc. Todos os elementos relacionados ao dia vão pipocar na sua mente por causa da alusão à palavra dia, tá? Então, é importante que a gente consiga perceber que o texto, enquanto ferramenta, ele sai do elemento A para chegar no elemento B. E isso vai ser importante quando a gente começar a trabalhar nas questões da interpretação. A gente vai pegar um determinado texto e aí a gente vai conseguir dizer o seguinte, olha, provavelmente esse efeito de sentido que o leitor quis dizer, que o escritor quis dizer, indica isso ou aquilo. Essa escolha de palavras foi uma escolha de palavras que o sujeito pretendeu dizer tal coisa. Ou às vezes não pretendeu, porque é difícil a gente saber o que o cara quis dizer exatamente, mas a gente consegue saber o efeito. Então, às vezes, uma troca de palavra por outra, às vezes uma omissão de uma palavra por outra, deixa muito claro para a gente quais foram as intenções do leitor, do escritor, mas mais praticamente, mais efetivamente, aquilo que causa o efeito de sentido lá no final da frase, lá na ponta, lá no cara que é o leitor aqui, tá? Então vejam bem, a gente pode dizer, ó, o texto vai dizer para vocês aí, pode-se dizer que o texto escrito ou falado é a unidade linguística comunicativa básica, ou seja, o texto é a parte efetiva, a parte física mesmo, né, se eu estou usando o som, ou a parte física mesmo, se eu estou usando a palavra escrita, que é o elemento mínimo ali, que é aquela parte que nós estamos usando como um mecanismo de transmissão, como se fosse uma transmissão de pensamento, vamos dizer assim, tá? Uma vez que o que dizemos aos outros não são palavras nem frases isoladas. Porque mesmo que você diga apenas uma palavra isolada, dia, por exemplo, fogo, se você está numa sala, vai indicar para as pessoas que elas devem fugir. Mas se você diz fogo dentro de casa ou em um lugar aberto que não está tendo fogo, as pessoas, por exemplo, podem achar que você é maluco. Então, a palavra e o texto em si, ele vai depender de todo um redor, ou seja, todo um contexto para que ele possa ser escolhido, para que ele possa ser entendido como um texto, tá? Então, nessa perspectiva, todo texto é uma linguagem em uso, com uma função identificada num determinado jogo de atuação sociocomunicativo. Então, quando esse elemento 1 aqui, esse sujeito, tenta entrar em contato, tenta contactar esse elemento 2, aqui ele vai partir de uma intenção comunicativa, tá? E essa intenção comunicativa, ela vai produzir um texto real, ou seja, um texto factível, um texto que vai ser visto ali, que vai ser a palavra, que vai ser uma imagem, que vai ser uma foto, que vai ser qualquer coisa desse tipo. E a partir disso, vai chegar no elemento que está ouvindo, né, o ouvinte da conversa. Só que esse ouvinte da conversa ele vai ser alcançado a partir de um objetivo do sujeito daqui de trás. Então esse sujeito aqui que começou o processo comunicativo, ele tinha um objetivo, ele tinha uma função, ele tinha uma intenção de se comunicar com o 2, e aí cabe ao 2 interpretar isso. Aí a gente já começa a entender que a linguagem às vezes também pode funcionar, e muitas das vezes funciona, como um jogo de poder, no qual o primeiro elemento aqui, que é o sujeito que começa a se comunicar, ele tem algum objetivo ao contatar o elemento 2 aqui, tá? Então, por isso que ele diz aqui que a gente está falando que é um jogo de atuação sociocomunicativa que atua com as intenções do produtor, tá? Jogo de imagem mental que cada interlocutor tem de si ou do outro, do tema e do discurso. E por que ele fala da situação, tá? Porque dependendo da situação aqui no qual os dois se encontram, a palavra vai ser modificada em função da situação que cada um se encontra. Por mais que você tenha uma palavra que signifique alguma coisa, como, por exemplo, pare, continue, fogo, dia, tanto faz, qualquer palavra que você puder pensar,
essa palavra ela vai ser modificada a partir de cada contexto no qual ela vai ser falada. Então, se você tem uma determinada relação de poder, o sujeito está, por exemplo, num tribunal e diz prenda o réu, é uma coisa. Agora, se você está numa mesa de bar com um colega e diz a mesma frase, é óbvio que essa frase não vai ter o mesmo impacto e nem vai ter a mesma repercussão que um sujeito lá que porventura esteja na situação de juiz tem o poder de dizer isso e acontecer alguma coisa que não aconteceria caso você estivesse numa mesa de bar. Ou até mesmo o próprio juiz na mesa de bar, a mesma pessoa saindo da situação e indo para outra situação, essa mesma pessoa teria outro tipo de efeito quando dissesse a mesma palavra. Portanto, o processo comunicativo, ele vai depender, né? E o texto, portanto, tá? Esse texto aqui, que é a unidade de sentido de palavra, ela vai depender, em grande medida, em medidas enormes, daquilo que a gente entende como contexto, ou seja, daquilo que a gente entende como situação. A situação do texto ela vai contar tanto quanto o texto, ok? Então ela vai dizer, ó, além disso, o contexto sociocultural em que se insere o discurso é fator condicionante do seu sentido, tanto na produção quanto na recepção, já que delimita os conhecimentos compartilhados pelos interlocutores. As regras sociais de interação comunicativas, estas que determinam a variação de registro, seleção vocabular, tom do discurso, etc. Ou seja, que eu acabei de falar. Vai ser diferenciado em função da situação das duas pessoas, e essas duas pessoas, elas vão dizer assim, vão ter uma autorização para se posicionar da maneira X ou da maneira Y. Se você pensar, por exemplo, vamos pensar numa situação que nós temos 3 pessoas aqui, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, o avô, o neto, e aqui, obviamente, seria o filho, né? Como é que a gente tem uma situação de hierarquia? Então, a mesma palavra, sei lá, se você fala cálice, tá? A mesma frase aqui, cálice. Se essa frase partir desse aqui para esse aqui, ela vai ter um efeito muito mais forte e provavelmente vai ser cumprida do que se for o contrário. Por quê? Por mais que a palavra seja a mesma, o jogo comunicativo não é. Então, assim, a palavra por si só são apenas questões que você está fazendo dentro do seu aparelho aqui de som, né? Você está usando as cordas vocais, você está usando a boca e você está fazendo o ar vibrar, e aí esse ar vibrando chega no ouvido da pessoa e a pessoa entende a frase cálice. Porém, para que esse cálice seja efetivamente, na prática, funcional, isso só vai ocorrer em função do contexto, tá? E por que é importante a gente tem sempre que reforçar esse contexto? Porque no momento que a gente for interpretar os textos, grande parte do nosso entendimento vai ser funcional e vai ser entendido a partir do contexto. Ou seja, apenas e tão somente a palavra não é suficiente. A gente vai precisar de, além da palavra, saber o contexto na qual essa palavra foi dita. Quem escreveu, para quem ele escreveu, qual foi o meio que ele usou, etc, etc, etc. Então, todos esses condicionantes, eles vão modificar aquilo que a gente entende como compreensão. E aí, nós, enquanto leitores profícuos, inteligentes e eficientes, temos que estar muito atentos a todos esses fatores, porque são apenas esses fatores que vão ser capazes de nos fazer compreender como isso tudo funciona, tá? Então, para continuar, a gente vai dizer o seguinte, ó. Nessa concepção de língua como lugar de interação, os sujeitos envolvidos no processo de comunicação são ativos na produção do social e participam efetivamente da situação que estão engajados. São atores na atualização das imagens e das representações, sem as quais a comunicação não poderia existir. Ou seja, por mais que nós temos as palavras, nós precisamos dos atores que vão utilizar essas palavras para o sentido A ou para o sentido B. É por essa razão que quase sempre, 99,9% das vezes, é muito importante a gente ser capaz de perceber, lá naqueles textos que a gente for ler, seja do Enem ou qualquer outro texto que você lê, aquilo que está lá embaixo que é a danada da fonte. Ou seja, qual que é a fonte disso?
Quem que é o sujeito que está falando? É uma fonte da imprensa, né? E aí, num nível mais profundo ainda de leitura, a gente teria que pensar qual que é o viés dessa imprensa? Essa imprensa está defendendo qual lado? Recebe patrocínio de quem? Tá? Aí já seria um nível ainda mais profundo de leitura que vocês não precisam chegar no Enem. Lá, basicamente, a gente sempre cobra, e a banca sempre vai te cobrar apenas e tão somente ali, no máximo, a intencionalidade, e não a intencionalidade total. A gente vai perceber que eles sempre vão te perguntar assim: pode ser que o autor quis dizer, né? Ou podemos deduzir que o autor quis dizer. Porque claro que a gente não estava na cabeça do autor, né? Então fica muito difícil a gente afirmar que fulaninho lá teve uma intenção X ou Y, tá? Seria até leviano da nossa parte tentar afirmar que o fulaninho lá que escreveu o texto, ele quis realmente, efetivamente dizer uma coisa ou outra. Essa é uma das razões pelas quais as questões sempre vão dizer: podemos deduzir que o autor quis dizer que, pode-se inferir do texto que, deduz-se do texto que. Ou seja, nós, enquanto leitores, podemos perceber indícios que o autor talvez quis dizer tal coisa. Mas a gente não pode afirmar com 100% de certeza, porque nada na vida é 100% de certeza, tá? Agora, observe o seguinte texto, ó. Agaro horrível. A gente tem aqui, vou mostrar uma tirinha para vocês, tirinha sempre cai, a gente sempre vai acabar lendo uma tirinha ou outra aqui, porque as tirinhas sempre aparecem, tá? Então, agaro horrível. Às vezes fico pensando na espécie humana. Por que a grama do vizinho sempre parece verde? Aí vem outro que diz: tudo bem, Agar? Claro, pode. Por quê? Você parece preocupado. É, estou. Por que não nos satisfazemos com o que temos? Por que sentimos inveja? Por que a grama do vizinho é sempre melhor? Porque o vizinho usa fertilizante. Então, quando aparecer uma tirinha, é importante, inclusive, que você tente perceber a cara dos sujeitos que estão ali. Porque na tirinha, nós estamos trabalhando com linguagem verbal, que é quando tem verbo, quando tem palavra, mas nós também estamos trabalhando com linguagem não verbal, tá? E aí eu vou voltar na questão da intenção. Quase sempre, quando a gente está tratando de uma tirinha, e tirinha é figurinha carimbada, sempre aparece tirinha de prova, quase sempre a intenção do sujeito que se utiliza de uma tirinha para passar uma determinada mensagem, quase sempre o objetivo desse cara que está utilizando uma tirinha ali é fazer um tipo de comunicação que seja mais leve, é fazer um tipo de comunicação que tenha um pouco de ironia, um pouco de cinismo, um pouco até de sarcasmo, um pouco de humor, de modo geral, tá? Então, via de regra, você tem que ler uma tirinha não com a seriedade que você leria, por exemplo, um Código da Justiça, ou com a emotividade que você leria um poema. Então, isso cabe ao leitor ter essa percepção do que está ao redor do texto para que ele entenda o seguinte: com qual estado de espírito eu devo ler uma tirinha. Tá? Muito raramente a tirinha vai fugir disso. E aí você vai ver que embaixo eles vão dizer assim, ó: o último quadro apresenta uma explicação inesperada responsável pela produção do humor. E aqui já vai uma dica importante, tá? Que é o seguinte: quase sempre eles vão te perguntar o que provocou o humor na tirinha. Nesse ponto, sempre tem um aluno que diz assim: nada, professor, porque eu não achei engraçada. Tá, criatura de Deus, eu entendi, você não achou engraçada. Geralmente as tirinhas não são, ainda mais agora que a gente vive num universo de meme, que é tudo muito rápido. Os memes feitos de forma espontânea e por anônimos, eles acabam sendo 1000 vezes mais engraçados e 1000 vezes melhores do que esses artistas consagrados, tá? Até devido à quantidade de produção, pela velocidade do contexto e pelo fato de alcançar milhões de pessoas, via de regra o meme acaba tendo muito mais graça, vamos dizer assim, do que uma tirinha que o cara, sei lá, às vezes fez há 10 anos atrás, às vezes até um artista talentoso, mas às vezes chegou até na revista ou no Enem por outras questões que não seja exatamente uma de qualidade artística, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que, na maioria das vezes, eles vão te cobrar o que provocou o humor, tá? E aí, você não vai julgar isso de forma pessoal para dizer assim: olha, eu não achei engraçado, então para mim nada provocou humor. Você não pode fazer isso, criatura de Deus. O que você tem que fazer?
você vai sempre dizer que é o inesperado, porque uma das coisas que quase sempre gera humor é você ter uma linha narrativa esperada, uma expectativa por parte do leitor, e quando chega geralmente no último quadrinho, igual está aqui, existe uma quebra, e é justamente essa quebra que vai fazer a pessoa rir, tá? Então todas as vezes que você vê uma piada, que você vê um show de humor, é por essa linha que eles vão a partir do ridículo, é a partir de alguma coisa que é o inesperado, é isso que faz as pessoas rirem. Então, quase sempre quando eles te perguntarem lá, o que é que provocou o humor? Quase sempre vai ter uma opção dizendo que é inesperado, quebra de expectativa, ou qualquer coisa nesse sentido, tá? A resposta quase sempre vai ser essa. Dificilmente vai ter alguma outra coisa que não seja, tá? Então, quando eles te perguntarem, no caso dessa tirinha ou no caso de qualquer alguma outra, quase sempre, né, raramente aparece outra forma, quase sempre vai ser o inesperado. Foi isso que causou o humor, ou seja, a quebra de expectativa, isso que fez a pessoa rir lá na tirinha, ok? Então, na sequência, ele vai dizer assim, ó, no caso, o interlocutor com quem H conversa não foi capaz de captar a intenção ou de entender a linha de raciocínio que este desenvolvia. Por isso, compreendeu o último questionamento em seu sentido literal,